Em poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Olá, ouvintes, é uma grande alegria poder contar com a sua audiência para mais um programa Em Poucas Palavras da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia. Mais uma vez aqui estou eu, Natson Matias, e o pastor Augusto Nicodemos, comentarista do programa e pastor da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia. Como vai, reverendo Augustus? Como está, Natson? Você, querido ouvinte, que está aí nos recebendo no seu rádio, no seu receptor, através do seu celular e de outros meios, queremos dar aí o nosso abraço para você. E dizer que o programa de hoje, eu tenho certeza, vai falar de um tema que vai abençoar a sua vida. Fique conosco. Morte. Essa é uma palavra que não raramente as pessoas gostam de manter longe do seu vocabulário. Há aqueles, talvez até você que nos ouve nesse momento, que costumam bater na madeira sempre que se menciona a possibilidade da morte. Tem gente que faz isso mesmo. Com certeza. Tem gente que não gosta nem de pensar em comprar terreno em cemitério, essas coisas todas, preocupados com esses detalhes. Algumas pesquisas afirmam que depois de falar em público, andar de elevador, a morte é o maior medo da humanidade. É sobre a tensão em torno desse tema, ou melhor, sobre uma pergunta que muita gente faz em relação a isso, que vamos falar nesse programa. A pergunta é a seguinte: o que acontece depois da morte? Muita gente costuma responder assim: como é que eu vou saber? Ninguém nunca voltou para contar. Se você acha que essa é uma boa resposta para tal questão, vamos ouvir o que diz o nosso comentarista sobre isso. Então, pastor Augustus, é contigo agora. Morreu, acabou, que vem depois da temida morte. A pergunta, ela traz uma objeção muito correta. Como é que nós vamos saber o que é que vem depois da morte? A nossa resposta é que existe um que foi lá e voltou. E eu creio que ele é extremamente confiável. Estou me referindo naturalmente a Jesus Cristo. A Bíblia nos relata, e com a Bíblia traz o testemunho de centenas de pessoas que estiveram com Cristo depois da sua morte. Quando ele retorna, a Bíblia nos fala a respeito do retorno de Cristo dos mortos, que é chamado esse retorno de ressurreição. E Cristo esteve com seus discípulos durante 40 dias antes de retornar aos céus, depois de ter padecido e sofrido a morte. E, com certeza, se tem alguém que morreu e voltou para contar a história, Jesus Cristo é a pessoa que se sobressai. E nas palavras de Cristo nós encontramos muitas referências ao que vem depois da morte e, portanto, para nós é uma fonte de informação segura. Primeiro, nós temos que descobrir qual é a causa da morte. E não é fácil, aliás, não é difícil fazer isso. O próprio Jesus nos diz que a morte é o resultado do pecado. O homem foi feito para a comunhão com Deus, mas ele desobedeceu a Deus, ele virou as costas para Deus, é isso que a Bíblia chama de pecado, e como resultado separou-se de Deus, que é a fonte da vida. E a morte entrou no mundo através da nossa desobediência. Pelo fato de sermos todos pecadores, todos estamos sujeitos a morrer também, e um dia a morte vai bater na nossa porta, independentemente do que nós somos, independentemente da nossa idade, ou enfim, quando a hora chegar, de fato nós iremos. Mas a morte é o resultado da entrada do pecado no mundo. Nós temos que entender isso aí. Por isso todos vão morrer, porque todos são pecadores, não tem exceção. Exatamente. Agora, a grande questão do que vem depois da morte, ela tem respostas várias dentro da nossa cultura, dentro daquilo que nós conhecemos, daquilo que nós lemos. Primeiro, tem os materialistas, que naturalmente vão negar a ressurreição de Jesus, vão negar a Bíblia e vão dizer que depois da morte acabou-se, não é? E a pergunta é como é que eles provam, não é? Como é que eles sabem? Como é que eles vão ter certeza disso? E se não for assim, já pensou a pessoa viver sua vida toda aqui acreditando que depois da morte acabou tudo? E não é verdade, existe um pós-morte, existe uma realidade
de sofrimento, de dor, aguardando para aqueles que nunca se preocuparam com Deus, é meio arriscado essa posição materialista, né? Certamente, eu acho que essa é uma das posições mais difíceis. Mais complicadas. A pessoa aposta a sua eternidade na possibilidade de que depois da morte se acaba tudo. E se não acabar? Os materialistas, então, eles vão dizer que não há vida após a morte, que tudo se reduz de fato à matéria. E esse posicionamento é um posicionamento de uma minoria de pessoas. A grande maioria das pessoas acredita que tem alguma coisa depois da morte. Tem alguns que falam de reencarnação, ou seja, que depois da morte o espírito fica vagando pelo mundo ou em mundos distintos e ele recebe uma oportunidade de voltar em outra forma material, é o que chamado de reencarnação, e viver a sua vida outra vez, embora sem preservar a memória da vida anterior. Nós encontramos muita dificuldade em aprovar ou apoiar ou encontrar fundamentação para essa teoria, que, na verdade, ela encontra seu maior popularizador na pessoa de Kardec. Nós encontramos dificuldade em sustentar essa teoria à luz dos ensinos da palavra de Deus, da Bíblia, especialmente os ensinos de Jesus Cristo. Porque não há menção nenhuma na Bíblia a respeito dessa segunda chance. A Bíblia, quando olha para a morte, ela diz que é o ponto final da nossa existência, que depois da morte a pessoa se depara com o juízo final, o juízo eterno diante de Deus, ou para o bem ou para o mal. Não há qualquer perspectiva de um retorno a esse mundo. Porque até fica a pergunta, se nós sempre podemos reencarnar, morrer, reencarnar, esse é o ciclo, para que Jesus Cristo morreu? Qual foi a razão dele ter morrido na cruz? A Bíblia toda diz que ele morreu na cruz para nos salvar da morte e da condenação, para nos libertar do justo juízo que os nossos pecados merecem, o que seria desnecessário se realmente a reencarnação fosse o que vem depois da morte. Outros acham que depois da morte a alma entra num estado de sono, de insensibilidade, a pessoa não se apercebe do que é que está acontecendo e ela vai despertar só no dia do juízo final. Todavia, há na Bíblia muitas referências a situações de pessoas depois da morte que estavam conscientes e lembrando claramente da sua vida pregressa aqui. A história do rico e Lázaro, quando ambos têm consciência do que passaram aqui nesse mundo. Há uma palavra de Jesus dizendo que no reino de Deus dos céus nós nos assentaremos com Abraão, Isaque e Jacó na felicidade eterna. Como é que isso seria possível se eu não me lembrasse quem é Abraão, Isaque e Jacó? No livro de Apocalipse há uma referência à alma dos mártires que cobram de Deus justiça aqui na terra contra aqueles que os martirizaram. Então, toda a evidência bíblica é que depois da morte a pessoa continua consciente, ela sobrevive em espírito, consciente e com memória das coisas que aconteceram aqui. Por isso, essa teoria do sono da alma, ela não encontra fundamentação no nosso entendimento. Outros, eles acham que existe, de fato, vida depois da morte e que a felicidade é para todos. Isso eu acho que é a teoria mais comum, viu, Nathan? É o pessoal dizer assim, olha, todo mundo morre e vai para um lugar bom. Isso eu já vi muitas vezes, né? Exato. Fulano está no lugar melhor. Fulano foi para o andar de cima. Foi para o andar de cima. E você procura dar uma olhadinha na vida do cidadão, do defunto. O sujeito traiu a mulher a vida toda, foi um péssimo pai, era um sujeito violento, era desonesto, mas morreu. Aí já é canonizado, né? O pessoal já começa a dizer, mas ele era bonzinho, está numa vida melhor. Não tem defeito nenhum. Não tinha defeito nenhum. Não. Nós cremos que a posição mais correta, mais sensata, é aquela ensinada da Bíblia. A morte vem como resultado do nosso pecado. Nós morremos e nos deparamos diante de Deus. Depois da morte, segue-se o juízo. E há duas possibilidades. Primeiro, a vida eterna, a felicidade eterna. E segundo, a condenação e o sofrimento eternos. A vida eterna será dada àqueles que, aqui nesse mundo, se arrependeram dos seus pecados e receberam a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Não por causa dos seus méritos, não por causa das suas obras ou dos seus merecimentos, mas pela graça de Deus, pelo sacrifício de Cristo, que na cruz experimentou a morte no lugar deles.
Estas pessoas, pela fé, recebem o perdão de Deus em Jesus Cristo, têm a vida eterna e depois da morte elas já entram num estado de felicidade, de gozo e de alegria na presença de Deus, como Jesus disse ao ladrão que morreu na mesma hora que ele morreu ao seu lado, na mesma hora, na mesma ocasião, quando Jesus disse para ele: hoje estarás comigo no paraíso. Nessa palavra de Jesus você encontra tudo isso que eu falei. Aquele ladrão, ao morrer, ele tinha se arrependido dos seus pecados, ele tinha crido em Jesus. Ao morrer, ele entraria juntamente com Jesus no paraíso, que é um nome que a Bíblia diz ou dá para o céu que nos espera depois da morte, para aqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador. A outra alternativa ou a outra posição é a de condenação eterna e de sofrimento eterno. A pessoa que viveu esse mundo aqui, sem Deus, sem Jesus Cristo como seu Salvador, quebrando todos os mandamentos de Deus, sem ligar para Deus, fazendo o que lhe dava na telha, vivendo como se Deus não existisse, depois da morte ela espera o quê? Ser promovido para onde? Ela vai colher aquilo que ela plantou a vida toda. E o salário do pecado é a morte. Aquele que durante a sua vida semeou as sementes do pecado, da desobediência, vai colher condenação por causa dos seus pecados. Por isso, ouvinte, a nossa palavra é: se arrependa dos seus pecados. Creia em Jesus Cristo, porque somente Ele pode salvar você da condenação que seus pecados merecem. Ótimo tema, ótima palavra sobre isso, e certamente você ouviu algo que realmente te ajudou e vai continuar te ajudando a entender um pouco mais sobre esse tema. Um tema que ocupa o nosso pensamento, o pensamento de todos nós, mais do que queremos admitir. Nós acreditamos que você ouviu no programa de hoje, vai então, como já dissemos, ajudar você em relação ao enfrentamento disso, mas queremos reforçar que você possa continuar tendo esperança de que Jesus garante vitória sobre a morte e podemos crer em suas palavras sempre. Para pensar nisso, vamos ouvir uma música que nos ajudará a manter firme a nossa esperança, e se você ainda não tem essa esperança em Cristo, esperamos profundamente que você possa encontrá-la. Este mundo jamais pode me separar dos valores celestiais que eu vou receber. Meu tesouro e esperança estão no meu novo lar. Sou herdeiro com Cristo, vou com Ele morar. Céu, lindo céu, há mansões celestiais, todas feitas por Deus. Você está ouvindo aí uma linda e antiga canção interpretada pelo grupo Elo. Céu, Lindo Céu é o nome dessa canção. Por hoje é só, esperamos que tenhamos te ajudado e, tendo alguma dúvida, envie sua pergunta para o e-mail empoucaspalavras@pipg.org. Pastor Augustus. Queria apenas saudar os nossos ouvintes, nos despedindo deles, agradecer a sua audiência, e amanhã, nesse mesmo horário, nós estaremos aqui. Muito obrigado e até amanhã. Até lá. Se você deseja saber mais sobre esse e outros assuntos à luz da Palavra de Deus, domingo às 9 da manhã ou às 7 da noite. Será um prazer conhecê-lo pessoalmente. Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71 Centro. Fone 3212-3320. www.pipg.org. Em poucas palavras, um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus. Apresentação na